Já estamos, então, eu creio que transmitindo pelo YouTube. Então, o nosso canal foi estabelecido. Nós queremos, neste momento, cumprimentar a todos os nossos queridos amigos que estão conosco. Quero dizer que é uma tarde muito maravilhosa, que nós podemos nos reunir, aqueles que estão conosco assistindo pelo YouTube, que tem um grupo grande, não é? E dizer que nós tivemos um pouquinho de dificuldade, pedir desculpas porque nós tivemos um pouquinho de dificuldade. Está caindo uma chuva torrencial em Belém do Pará e nós queremos entender que os efeitos climáticos também afetaram a nossa tecnologia de hoje, não é? E então, ao invés da gente poder ter estabelecido já com muita antecedência, como nós fizemos realmente, professora Marilena Loureiro, da Universidade Federal, né, do Pará, que está conosco, ela que é a nossa anfitriã de hoje, está com dificuldade. Durante todos esses minutos, não conseguimos estabelecer. Estamos falando com ela por telefone, mas não entra o canal do YouTube, não entra o nosso canal do Zoom, então é essa a dificuldade que nós estamos tendo. Eu sei que você entende, porque ainda mais com uma chuva torrencial, a gente já sabe que isso acontece. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós pedimos desculpas por este momento, mas eu gostaria de dizer que é uma grande alegria, em nome da professora Marilena Loureiro, do Grupo de Pesquisa, Estudos em Educação e Cultura e Meio Ambiente, o GEAM, da Universidade Federal do Pará, dar as boas-vindas a todos vocês. Também, em meu nome, não é? Sou professora doutora Irene Carniato e sou professora na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no mestrado e doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável, e nós coordenamos uma rede de pesquisa, que é a Rede Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Resiliente ao Clima. Nós chamamos carinhosamente de Rede de Resiliência Climática. O professor Vilmar faz parte desta rede, a doutora Marilena faz parte desta rede, a professora Michele Sato é uma mentora de todos nós, na verdade, não é? Está sempre conosco, e a gente sabe que as redes de justiça climática, as redes do GEA e do GPEA, e também do Rio Grande do Sul, e de toda a América Latina e Caribe, nós estamos com esta rede já em 8 países, né? Então, a gente tem aí um grupo bastante forte. E junto nesta rede de desenvolvimento resiliente ao clima, nós temos uma presença muito forte dos nossos colegas, que é do Reino Unido, que estão conosco desde a primeira hora, quando a rede foi criada no ano passado. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite a você. Se você desejar participar desta rede, como pesquisador da rede, nós estamos aqui exatamente para apoiar esses nossos amigos no dia de hoje, claro, com uma grande alegria, e convidar você. Este era o nosso papel na tarde de hoje. Então, professor doutor Vilmar Alves Pereira, uma grande alegria estar lhe ouvindo aí do Rio Grande do Sul, não é? Veja como nós fazemos, eu estou no Paraná, Cascavel no Paraná, e Marilena no Pará. Daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Então, uma grande alegria poder recebê-lo para falar do seu trabalho maravilhoso. Eu creio que, olha, foi fantástica a ideia, a forma como vocês articularam, como você pensou este trabalho, e eu sei que você comanda um grupo bastante grande no Rio Grande do Sul, porque eu quero ficar na primeira frase. Como será o amanhã? Não é? Fantástico isso. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por receber este convite e aceitar o nosso convite. E com você, a palavra de hoje, por favor, nos esclareça o que você puder sobre este livro maravilhoso. Então, também eu quero frisar, é o lançamento do livro do professor Vilmar, por favor. Vá lá, Vilmar, por favor. Nós cumprimentamos a todas e todas com muita alegria
pela oportunidade desse encontro. Pedimos desculpas já de antemão por esse pequeno probleminha técnico aí da nossa comunicação. Reforçamos a importância do trabalho solidário em redes, e aqui o nosso abraço em especial à professora doutora Marilena, né, que gosta muito dessa perspectiva de trabalho em rede. Agradecemos o convite do GEAN, né, enquanto grupo de pesquisa em educação e meio ambiente, né, que na figura da Marilena faz esses movimentos todos aí no norte do país. Mas Marilena é também uma referência nacional para nós em políticas públicas em educação ambiental, ao qual nós temos e por quem nós nutrimos sentimentos de admiração e respeito. Agradecemos igualmente a parceria dessa nossa rede, potente rede, né, nova, mas potente rede internacional de pesquisa, desenvolvimento e pesquisa e resiliência em meio ambiente, em questões climáticas, em relação ao clima, que vem criando possibilidades de nós estabelecermos pontes aí em diversas partes do mundo através da nossa rede. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos conversando no momento, né, e cumprimentar todos e todos, amigos do sul, do norte, de todas as regiões, inclusive do exterior. O professor estava agora há pouco sintonizando com a gente aí na sala, professor Rodrigo Florencio, do México, e também temos amigos em outros lugares que estão acompanhando essa nossa conversa, e esse é o espaço, né, da gente fazer um compartilhamento de pessoas com pessoas amigas. Dizer da importância desse momento e também que é um momento atípico, da necessidade de reflexão nesse momento. Então nós teremos uma fala, cuja fala ela vai durar entre 20 a 30 minutos para dar uma contextualizada na obra, e depois a gente vai abrir para perguntas e vamos torcer, né, que venham as questões para a gente continuar estabelecendo esse diálogo, e as perguntas podem ser realizadas, né, aí no canal do YouTube pelo qual vocês nos acompanhem, nos dão um prazer, né, da grata satisfação de estar conosco. A gente fala de um contexto de uma América Latina hoje que é o centro do planeta em questões de vítimas, né, e de números de contágios. Nós falamos uma fala que não é fácil fazê-la, porque nós estamos conversando a partir de um Brasil que está com mais de 126 mil mortes e mais de 4 milhões de casos. E falamos de uma América Latina que tem mais de 186 mil mortes de Covid e mais de 5,6 milhões de contágios na nossa América Latina. Essa é uma fala que ela é oriunda do campo dos fundamentos da educação, que é o campo da educação popular, ambiental popular, ao qual eu me identifico. Esse conceito de educação ambiental popular ele foi cunhado inicialmente em 1987, quando o Conselho de Jovens e Adultos da América Latina se encontrou no México. Eles chegaram a um consenso que para as questões populares e para as questões ambientais haviam convergências. Também era necessário uma outra racionalidade, uma outra forma de trabalhar, mas haviam muitas aproximações entre o campo popular. E aí se definiu uma concepção de uma educação ambiental popular, que é desse lugar que nós estabelecemos a nossa fala. A nossa fala também tem, e a fala dessa obra que estamos apresentando, né? O que será o amanhã, a educação ambiental na América Latina e Caribe, a justiça ambiental e Covid-19, ela tem uma demarcação de um campo de estudos, que é o campo da fenomenologia, da hermenêutica, né? Principalmente estudos de Martin Heidegger, da hermenêutica de Gadamer, que é um campo teórico, um campo de pensamento. Mas a gente aprendeu e aprende muito com esses existencialistas, que foram pensadores que pensaram situações de extremo, onde a existência é colocada sob suspeita, né? E o Martin Heidegger, ele diz na obra O Ser e o Tempo, que pensar a existência é a principal tarefa da filosofia pós-século XX. E nesse momento que a gente está fazendo essa conversa aqui, que está buscando estabelecer esse diálogo, nós nos situamos neste horizonte de pensar a existência. E que para que a gente possa pensar a existência, eu tenho colocado nas minhas falas algumas demarcações, pensar
a educação ambiental, pensar a justiça ambiental, pensar a questão do Covid-19 na América Latina e Caribe. Eu tenho colocado alguns elementos, alguns princípios que eu considero como porta de entrada nessa conversa. O primeiro deles é que pensar a pandemia da Covid-19 é pensar a principal questão do nosso tempo. Esse é o ponto, é um a priori, é o ponto inicial, é o ponto primeiro para qualquer projeto, para qualquer reflexão, para qualquer perspectiva, temos que pensar essa questão que chega até nós. Segundo princípio é que eu tenho refletido é sobre a forma como a Covid chega em nossa vida. Eu considero que a Covid-19 ela é um imperativo que não foi escolhido. O imperativo vem como algo que nos ordena. E esse imperativo da Covid chega em nossas vidas e vai mudando radicalmente, tanto o nosso modo de ser, quanto o nosso modo de viver a vida. E esse imperativo se impõe e diz, tu deves parar, tu deves ficar em casa, tu deves mudar as tuas práticas, tu deves tirar tempo para outras formas de cuidado, tu deves. E muda, tu deve buscar o sentido dessa existência. E muda radicalmente a nossa forma de ser. Terceiro aspecto que é importante nós considerarmos quando a pauta é a Covid-19 é que nós estamos falando de uma demarcação de tempo, né? Que a Covid demarca, não sou eu que digo isso, são especialistas, que a Covid demarca o fim dos tempos e começa a demarcação pós-Covid como um outro novo tempo. Portanto, nós temos que sempre trazer essa pauta, refletirmos sobre os elementos de um mundo pré-Covid, para a gente poder criar alguma expectativa deste porvir. O quarto ponto que eu gostaria de destacar em termos de considerações iniciais é que se nós já vivíamos, de acordo com as leituras dos pensamentos pós-moderno, pós-estruturalista, pós-metafísico, todos os pós possíveis, se anteriormente nós já vivíamos o cenário demarcado pelas incertezas e pelas não garantias daquelas certezas definidas no contexto da chamada modernidade europeia, que trouxe para nós grandes legados e internalizou na nossa cultura aqui até as formas de colonização. Agora, nesse momento da Covid-19, as grandes incertezas elas aumentam ainda mais. E essas incertezas estão relacionadas àquilo que um dia a humanidade pensou que tinha mais garantia, que consiste em falar sobre o porvir, sobre aquilo que os filósofos chamam de o ainda não, e a dificuldade que nós temos de falar sobre o futuro. O quinto ponto que eu gostaria de destacar trata-se de ressaltar a gente devemos ter um cuidado muito grande para a não naturalização neste momento de alguns aspectos. Quando estou falando da não naturalização, eu quero dizer que o ser humano facilmente naturaliza comportamentos, tendências, conceitos, concepções, modos de ser. Eu estou falando aqui do novo normal, e eu faço aqui um apontamento a um texto que a gente escreveu recentemente sobre antinomias na concepção do novo normal, né, em sentido de reflexão, porque esse novo normal ele vem trazendo a carga do velho, só mudando a roupagem. E eu faço também a reflexão sobre a ideia de isolamento, que é uma provocação, que a gente possa pensar, ao invés da ideia de isolamento, que nós pensemos na possibilidade do recolhimento. Isolamento é uma perspectiva do sistema, que nós já vivíamos isolados. Chegaram até a criar o conceito de ética mínima, cada um tentando se resolver. Mas essa é a lógica do sistema capitalista. Eu estou propondo uma reflexão em que a gente coloca a perspectiva de recolhimento, considerando que o recolhimento ele é mais profícuo, ele é mais proveitoso para a reflexão e possa criar alguns apontamentos talvez mais interessantes. Desse recolhimento possam sair algumas alternativas em defesa da vida. O quinto e último ponto dessa fase inicial de enunciados, eu gostaria de trazer que o fato da gente não estar mais seguro com as garantias, né, que sempre a humanidade desejou, o ser humano sempre anseia este porto seguro, não deve ser um impedimento para que a gente se posicione, ao contrário. Daqui a uns 10 anos vai ser fácil escrever sobre este momento, mas eu penso que este é um momento muito especial onde nós devemos demarcar a nossa posição, a nossa compreensão sobre a existência humana.
E nesse sentido, nós nos propomos a pensar um contexto muito vasto, muito amplo, que aqui eu só vou fazer alguns apontamentos. Nós optamos por fazer um estudo, e eu vou narrando para vocês um pouco como aconteceu este movimento, um estudo que começa no mês de fevereiro, tentando pensar algumas questões que já vêm lá de 2016/2017, quando eu procurei em educação ambiental textos que discorressem sobre, artigos que discorressem sobre educação ambiental na América Latina. Para minha surpresa, encontrei muito poucos textos. Dentre eles destaca um importante texto do professor Edgar Gaudiano e também de um professor Leonir, aqui do Brasil, que pensaram algumas perspectivas de pesquisa em educação ambiental na América Latina. Mas descrições, textos do nosso pessoal que produz muito, inclusive, que tem boas perspectivas, haviam poucas naquele momento, poucas descrições, poucos materiais que falassem sobre educação ambiental na América Latina. No ano passado, nós produzimos um material coletivo, Brasil-México, e saiu um dossiê especial onde se trabalhou a educação ambiental e os movimentos sociais populares em la América Latina. E ali nós nos reunimos autores do Brasil até o México que procuraram pensar perspectivas de aproximar o campo dos movimentos sociais populares com a questão da educação ambiental, né, que é por essa mirada, né, por esse olhar que nós fizemos aquele estudo, está aí esse dossiê publicado na revista Remeia. Neste ano, eu comecei a pensar em fevereiro, a gente lançou um livro chamado A Ontologia da Esperança, que é um livro que trabalha educação ambiental em tempos de crise, onde reunimos mais de 12 pensadores brasileiros que escreveram sobre possibilidades de pensar a categoria esperança nesse universo todo, principalmente no universo de crise pós-golpe 2016. Nós fizemos um movimento de pensar a justiça ambiental, a justiça socioambiental na América Latina e Caribe. Então, a porta de entrada deste livro que vocês já têm, que a gente disponibilizou o PDF via digital para todos e todas, é uma porta de entrada que se preocupa em pensar qual é que é o maior problema da América Latina. E o maior problema da América Latina está demarcado, sim, pela grande desigualdade que existe. Então nós fizemos um estudo, e eu considero isso um passeio, e esse esforço, pela primeira vez, eu realizei com bastante dedicação, de pegar desde a Argentina até o México, Caribe, cada um dos países, e tentar procurar ali tatear que educação ambiental está ali e quais são as problemáticas mais gritantes em termos de educação ambiental e quais são as problemáticas que requerem maior atenção no que concerne a educação ambiental na nossa América Latina e Caribe. Eu fiz esse movimento ainda no contexto pré-Covid, estava trabalhando isso quando chegam as primeiras informações. Alguns resultados desse estudo, que a gente está aqui trabalhando sumariamente, demonstram que as potencialidades da América Latina como um dos continentes mais biodiverso do mundo. Por isso chama a atenção de tantas potências, principalmente dessa lógica colonizadora que mira muito, olha muito aqui para o nosso contexto. Então a gente destacou as grandes potencialidades da América Latina em termos de múltiplas possibilidades, pluralidade, biodiversidade, toda a riqueza que existe aí. No entanto, na sequência destacamos também uma das grandes fragilidades do nosso continente, que está associado com a fragilidade democrática. E eu estou aqui fazendo menção que a gente fez isso a partir da leitura de uma obra de Dalmazes e Franco, que a obra é Condenados à la Desigualdade. E essa obra, Condenados à la Desigualdade, ela questiona se nós, América Latina, continente, estamos condenados à desigualdade. Ela fala sobre a mudança de marés na América Latina, né, principalmente destacando um retrocesso que vem acontecendo nos últimos anos, e esse retrocesso está demarcado pelo retorno dos governos de extrema-direita, e eles destacam ali o caso do Brasil por um grande retrocesso por retorno de extrema-direita.
Entre tantos aspectos de cada nação que a gente foi inventariando, a gente percebeu, né, é unânime, o modelo de desenvolvimento que se almeja é um modelo de desenvolvimento sustentável, mas na prática, o modelo, como todos os países reivindicam o desenvolvimento sustentável, a grande maioria reivindica isso nas perspectivas de busca de educação ambiental, mas na prática o que a gente tem são práticas insustentáveis. São um desenvolvimento antropocêntrico, predatório. Aqui nós temos um capitalismo que ele é mais gritante e mais selvagem, ainda explorador, não só das questões dos recursos naturais, mas fundamentalmente do ser humano. Destacamos também, e o estudo destaca, a prevalência, né, a predominância, desde o Uruguai até o México, do extrativismo, como se chama em espanhol, extrativismo, mas fundamentalmente nós reconhecemos as práticas da mineração. A mineração talvez seja o principal problema em toda a nossa América Latina. Nós refletimos também que um outro ponto muito forte, né, inclusive a mineração demonstrou agora que não está de quarentena, ela continua operando e temos dados da Venezuela muito forte e no Chile também, onde as práticas de mineração continuaram, inclusive algumas liberações legais, como se queria aqui no Brasil, que se passasse a boiado em períodos em que as pessoas estavam prestando atenção no limite da vida. Um outro ponto fundamental nesse estudo da América Latina, olhando para o continente América Latina e Caribe, né, a gente tem aí a reivindicação de muita luta, porque se a mineração é o maior problema, as populações tradicionais, povos de florestas, comunidades ribeirinhas, em especial populações indígenas, são as que mais sofrem. Populações negras são as que mais sofrem, frutos dos múltiplos racismos ambientais e de múltiplos processos de exclusão. As mulheres são, o estudo demonstrou, as que mais sofrem, dado as tamanhas violências que existem nesses segmentos nos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Um outro dado que reforça e que tem me preocupado muito para pensar a questão do Covid é a situação de pobreza extrema. Né? O nosso livro aponta para o fato de 220 milhões de pobres, mas a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ela atualizou os dados e de 650 milhões de habitantes na América Latina, ela acredita que 300 milhões pós-Covid estarão na margem da pobreza, em situações de pobreza. E desses 300 milhões, 87 milhões estarão em extrema pobreza, pobreza extrema. Né? E o Brasil não fica fora disso. Um outro dado importante nessa reflexão inicial do primeiro capítulo, onde a gente fez esse inventariado, é a questão da reivindicação da democracia. A maioria dos países americanos, latino-americanos, ainda clamam por mais democracia. Alguns exemplos mais gritantes é o caso da Venezuela, da Nicarágua, do Chile e no Brasil, né, onde a população sai à rua pedindo por mais ampliação e por menos restrição das questões e das nossas garantias conquistadas com muita luta, com nossas garantias democráticas. Um outro aspecto que queremos destacar o estudo destaca a questão do crime, da corrupção e do narcotráfico como mitigadores da vida no nosso continente. São grandes movimentos que são apresentados, né, El Salvador, vários outros países, e não vou aqui destacar em específico, que vão demonstrando a aliança entre o governo, a aliança entre, né, a corrupção e a aliança entre o crime e a mitigação da vida em muitos cenários. Um outro dado diz respeito à questão dos movimentos migratórios, e esses movimentos migratórios estão acontecendo com mais frequência em toda a nossa América Latina. Em especial, a gente quer destacar aqui não apenas mais o caso do México, mas Honduras também teve um grande número de imigração, e esses eventos da migração, agora recentemente do Chile, e nós tivemos recentemente da Venezuela, aqui vizinha nossa, esses movimentos estão demonstrando também não só a ausência da democracia, a restrição e o encolhimento democrático, como esses movimentos estão apontando para um outro aspecto que para nós
é muito importante, que é os eventos climáticos. Isso aí já está apontado pelo estudo da professora Marília Torales, como está apontado pelo estudo da professora Michele Sato, que é a chamada migração ambiental, né? Os eventos extremos, os eventos climáticos, eles têm provocado, eles têm levado a muitas pessoas mudarem, e mudam não porque gostam, eles mudam por necessidade de sobrevivência. Tem países aí que tem mais de 50%, em torno de 3 milhões, países de 6 milhões tem 3 milhões de pessoas saindo, deixando a sua terra, deixando o seu habitat em busca de sobrevivência na nossa América Latina. Em linhas gerais, o estudo apontou a predominância de uma educação ambiental conservacionista. Uh, Essa educação ambiental conservacionista predomina em toda a América Latina, toda a América Latina. E o estudo também chama a necessidade de que nós possamos ter uma educação ambiental crítica. Nesse sentido, a educação ambiental crítica é ainda um desafio, porque a maioria dos países, e aqui a gente olha, eles defendem a educação ambiental de corte, né, mais conservacionista, em defesa da vida. E o Brasil se destaca, Brasil e México, como referências de uma educação ambiental mais crítica, e aproxima dos movimentos sociais. O caso da Colômbia também tem uma boa pegada e muito forte nos movimentos sociais, a Argentina também, mas nem todos têm um diálogo e têm uma compreensão a partir da educação ambiental crítica. Então, o estudo apontou como necessidade que a gente precisa avançar muito ainda pelo horizonte da educação ambiental crítica. Depois que a gente fez esse primeiro trabalho, o segundo trabalho é um trabalho que se chama Existências Ameaçadas, o segundo capítulo que está disponível aí para vocês. E o Existência Ameaçada, para mim, foi muito difícil escrever, porque eu começo a escrever o Existência Ameaçada logo após as informações que vão chegando, a cada dia vão aumentando, naquele processo de readaptação, de recolocação, de resituar, quando começou as primeiras práticas, né, do chamado isolamento, que diz, olha, vocês têm que ficar em casa. E aí eu comecei a refletir nessa parte sobre o valor da vida, sobre o sentido da vida, e o que era esse momento que nós estávamos vivenciando com tamanha intensidade. Então, esse segundo capítulo ele te convida a refletir sobre o valor da existência, e que existência é essa que está sendo ameaçada. De antemão, tomei cuidado para que escutasse os mais velhos. A gente que trabalha com educação ambiental popular tem um respeito enorme pelos mais velhos. E fiz uma escolha de escutar duas populações naquele momento, através do aplicativo WhatsApp, onde a gente ouviu alguns integrantes da população indígena e alguns integrantes da matriz africana. E nesse movimento de escuta, nós fizemos uma pergunta, qual era o entendimento deles sobre a chegada daquilo que estava recém, né, noticiando e aumentando no nosso Brasil e na nossa região. Então ali nós tivemos a escuta dos indígenas Merong, e ele é um indígena Pataxó, e também do Darcy, o indígena Caigangue, Darcy Emiliano. E eles me disseram, olha, professor, o grande senhor, né, está fazendo a sua cobrança. Está cobrando porque o ser humano não cuidou da natureza. Aí eles destacaram também que esse momento era um momento diferenciado, que além dessa cobrança estava havendo alguns movimentos nas aldeias, de que muitos jovens antes, né, no período pré-Covid, tinham se distanciado de escutar os anciãos e aqueles que têm mais experiência, e que estava havendo a necessidade de fazer um retorno para escutar melhor, e que estava acontecendo esse movimento nas aldeias. Mas também disseram que era um período necessário de transformação e que a gente pudesse cuidar mais da mãe terra, da mãe natureza. Então trouxeram uma compreensão ontológica, mística e ao mesmo tempo uma denúncia. Nesse interim, Davi Copenhauer lançou sobre o amanhã não está à venda, e o Davi ele é mais objetivo e direto, ele diz não é apenas uma questão da natureza que está em diálogo, é questão do capitalismo, que procura vender tudo. Se ele fosse possível, o capitalismo venderia até o amanhã. Por isso a necessidade, né, da gente reafirmar que o amanhã não está à venda.
Então, fantástico esse movimento que acontece ali. E o integrante da matriz africana, Daniel Dubará, ele vai direto, ele vai dizer, olha, o Olorum, a grande entidade, né, o grande orixá está cobrando, né, a gente está vivendo um período em que Chapanã, que é o deus, a divindade que traz a enfermidade, mas também traz também a cura. Então está havendo um momento dessa conexão entre enfermidade e cura na compreensão dele. Mas ele diz, e aproveito para destacar, que a necessidade de uma transformação, a necessidade de reconhecer que poderíamos estar às portas talvez de uma outra revolução, de uma outra guerra, e que isso veio para a humanidade buscar sentido na vida, buscar repensar as questões da vida. E ele diz que deveríamos aproveitar esse período dentro da matriz africana, na sua compreensão, para ser um período de transformação, busca de cura. E foi isso que eu escutei. Após ter feito essa escuta, que para mim foi bem importante, eu desenvolvi nesse texto algumas formas de cuidado, né? Ali já recuperando alguns elementos que eu já discutia lá na Ecologia Cosmocena, mas que eu trago aqui, vivendo a experiência do capitalismo como um sistema de descuido, vivendo a experiência de reconhecer, e aí a gente leu muitas coisas, as grandes patologias, eu utilizo o termo patologias socioambientais, que são resultados de um sistema e de um paradigma que já estava enfermo. E nesse sentido, a gente aponta alternativas como necessidade do cuidado com a Gaia, necessidade do cuidado com a vida, humana e não humana, necessidade do cuidado com as pessoas, necessidade do cuidado com a alteridade coletiva, necessidade do cuidado com a espiritualidade. A Covid está fazendo a gente ter mais cuidado com a ideia de ambiente, mas trabalhar não mais a ideia do meio ambiente, trabalhando a perspectiva do ambiente inteiro. Necessidade de cuidado com a saúde, pensando numa perspectiva sistêmica, mais alargada, mais ampliada, e a necessidade de cuidar com o futuro. E aí a gente se encontrou numa condição, como é que vamos cuidar do futuro se a gente não está tendo as perspectivas de um futuro? Então ele é um artigo reflexivo, existencial, é um capítulo mais denso, que faz a gente pensar sobre como é que a gente está conduzindo a nossa existência e a necessidade de reposicionamento, que a gente chama de redefinição ontológica. No sentido assim, é importante redefinir o sentido daquilo que está nos atravessando. A partir disso, nós trabalhamos e sugerimos que para esse cenário é necessário educações ambientais plurais, né, que deem conta desses múltiplos contextos, principalmente das inúmeras questões que emergeriam e estão emergindo no cenário da Covid, e também defendemos, no final desse artigo, a necessidade de uma perspectiva da esperança enquanto resistência, de resistência e esperança a partir daquilo que já vimos pensando lá na ontologia da esperança, que é necessário criar esses movimentos de resistência e esperança, porque paralelo a tudo isso que a gente está vivenciando, nós tínhamos mais a dificuldade do então governo Jair Bolsonaro, que vem passando, né, vem tanto criando descaso em relação às questões da vida, como venha provocando inúmeras violências aí, legislações tentando ser aprovadas em defesa, que não tratavam, né, de cuidar da vida. Então, são vários elementos que nós destacamos nesse estudo e que fomos trabalhando. E o terceiro, e eu faço aqui apenas mais um olhar mais amplo, o terceiro capítulo já começo a pensar perspectivas. As perspectivas que nós pensamos neste terceiro capítulo, elas partem da retomada do conceito do grande pensador Thomas Kuhn, do conceito de paradigma. Se a gente está em crise, se nós chegamos no ápice da crise, vamos ver um pouquinho lá. E voltei lá para a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, revisitei o conceito de paradigma, o conceito das anomalias, o conceito da crise e a necessidade de emergência de um outro paradigma. Associei essa crise do paradigma com a crise da racionalidade, né? E já tem bons estudos sobre isso. Henrique Leff trabalha muito bem essa questão,
Associei essa crise com a crise do sistema capitalista e trabalhei também a ideia da crise socioecológica na compreensão de Foster, que trabalha detalhadamente como esse paradigma foi adoecendo e, por decorrência, a gente vislumbra aí as patologias socioambientais. Apontamos para a necessidade de uma nova racionalidade, né? O Leff chama de racionalidade ambiental, nós chamamos lá na ecologia cosmocena de racionalidade ambiental pós-metafísica, que aponta para outras relações, a mudança na relação teoria e prática, já não se trabalha mais com a ideia pedagogicamente de sujeito e objeto, mas de intersubjetividade, a necessidade do reconhecimento da pluralidade, entre outros fatores, e a importância que a leitura de mundo define nas nossas práticas socioambientais. Partindo desse movimento que eu faço já tentando vislumbrar horizontes de esperança, eu vou olhar para o lugar, me surge a necessidade de refletir, mas onde é que está a educação ambiental, onde ela se situa nesse momento? E faço esse movimento de olhar para a educação ambiental a partir do conceito de entre-lugar. Ou seja, a Covid nos coloca no entre-lugar. Nós não somos mais o pré-Covid, não vivemos mais aquele mundo, também não estamos no pós-Covid. E eu fiz uma reflexão de que educação ambiental era essa que se encontra nesse horizonte dos entre-lugares da educação ambiental. Como necessidade reflexiva que a gente estava vivendo naquele momento, eu fiz 3 movimentos de reflexão. Um primeiro, que eu chamo de movimento reflexivo, e elaboro basicamente inúmeras perguntas, das quais não temos respostas. Mas eu queria fazer esse movimento, saborear esse movimento de colocar sob suspeita inúmeras questões nossas no campo da educação ambiental. Segundo movimento, a gente denomina eles de movimento descritivo, onde eu procuro dizer, olha, vou descrever algumas alternativas que eu percebi. E a maioria das alternativas reforçavam a lógica daquilo que a gente chama de vinho velho em pipa nova, de acordo com o título de uma obra maravilhosa do professor Astor Dilkins. Às vezes a gente só troca a pipa do vinho, o recipiente, mas o vinho é o mesmo. E eu vejo isso na necessidade de renovação cotidiana do modelo da velha economia. Então, a gente trabalhou essa questão e apenas lá o modelo de Amsterdã que aponta para uma visão um pouco mais equilibrada. Mas as grandes narrações que vêm como alternativa, inclusive quando se fala em globalismo, mas fala em globalização regional. Mas mesmo assim a globalização. Então, há uma lógica neoliberal, capitalista, que ela vai tentando se maquiar, e aí a gente escreve depois, mais tarde, o Antinomias, no conceito de novo normal, vai tentando fazer com que a gente entre na lógica de uma adaptação, né? É uma adaptação sistêmica. Bem, alternativas. Pensamos, a partir disso, uma ética ambiental, e aí a gente destacou alguns princípios dessa ética, quer seja a existência como princípio fundamental, a redefinição das relações de consumo, necessidade dos excluídos, né, a necessidade do reconhecimento da alteridade, a questão da descolonização epistemológica e também essa nossa necessidade de busca e luta por identidade e pertencimento latino-americano. Na verdade, esse terceiro capítulo é um convite para a gente apresentar um desafio para entrarmos e buscarmos construir um novo paradigma. O último capítulo desse estudo, que nós queremos destacar aqui, obviamente, de uma forma sintética, ele destaca a necessidade da gente redefinir o nosso compromisso com a América Latina e Caribe. E aí eu volto e faço conexões entre o primeiro capítulo e esse último capítulo, né? Eu retomo alguns elementos e vou trazendo que a Covid agrava o cenário pré-Covid em muitas questões, né? Vou retomando, mostrando dados, o aumento da pobreza, da miséria. A gente vai demonstrando que os mais vulneráveis, aquilo que Michel Sato demonstra lá nos Condenados, que os mais vulneráveis são os que mais sofrem, né? A gente vai começando a perceber o aumento, né, do sofrimento, das vulnerabilidades também.
A gente vai verificando no Brasil alguns movimentos com mais de 150 instituições em defesa dos direitos humanos dos mais vulneráveis. E a gente aponta nesse último capítulo 10 pontos aí, buscando algumas alternativas para pensar perspectivas para a América Latina. Mas primeiro chama atenção para não cairmos na velha lógica econômica, e sugerimos como perspectiva, né, o ecossocialismo, né, de Lovi, entre outros referenciais. Nós trabalhamos com a necessidade de mudança energética, mostramos que aqui ainda assim essa mudança muito pesada do petróleo e do carvão, e talvez a Covid abra possibilidades de nós pensarmos metas que eram para ser atingidas em 2030, mas talvez a gente possa acelerar isso. Foi muito interessante refletir, né, como a lógica do petróleo se manifestou nesse período, quando baixou o preço do barril de petróleo, mas eu vou mostrando também que entre os 50 países que mais consomem petróleo, 15 são latino-americanos e estão entre os 50. Né? Então, tem toda uma realidade, e isso está relacionado também com a questão da mineração. Conversamos e sugerimos mudanças nas relações natureza-humana, né? Questões que a gente já vem discutindo anteriormente, a relação humano-natureza, aí, numa perspectiva mais intersubjetiva, e aí destacamos alguns movimentos que fazem isso, reconhecemos as riquezas latino-americanas da Pachamama, da perspectiva da ecologia cosmocena, definimos algumas possibilidades de uma nova compreensão nessa relação, que ainda precisamos avançar bastante, porque a relação ainda, pela lógica capitalista, é do homem como na relação de domínio, homem como sujeito e natureza como objeto. Mas destacamos também até os marcos constitucionais de avanço nessa questão, na perspectiva dos direitos de la naturaleza. Também destacamos uma perspectiva para a América Latina de descolonização epistemológica, e aqui eu estou lendo Zimmermann, que foi um professor meu maravilhoso, escreveu o livro América Latina, o Não Ser, né? Nós trabalhamos com a perspectiva de Henrique Dussel, da filosofia da libertação, para pensar essa descolonização epistemológica, e nós estamos trabalhando também com leituras de Aníbal Quijano, que traz aspectos mais recentes de todo esse processo de colonização e de todos os processos de exclusão e de violência contra o nosso continente. Desenvolvemos também como alternativa a necessidade da gente superar esse discurso da pobreza, porque o nosso continente não é pobre, pobre é o sistema que é vigente em nosso continente, né, e que promove muita pobreza e desigualdade. Mas trabalhar perspectivas nossas através de redes, e já existem muitas redes que trabalham nessa perspectiva. Nós também trabalhamos o conceito de solidariedade latino-americana como possibilidade de superar a exclusão social, né? Redes de solidariedade, já existem vários movimentos aí de economia solidária, de múltiplas formas que conseguem pensar em perspectivas mais sociais, mais coletivas, mais solidárias, de enfrentamento coletivo e não isolado, não individual, das grandes querelas que nós estamos enfrentando no nosso continente, fruto desse sistema. Nós sugerimos também a reinvenção de sistemas políticos mais democráticos, com participação mais efetiva da comunidade, da sociedade. Também trabalhamos ali como apontamento a necessidade de reforçar a identidade e o pertencimento latino-americano, com base também nos conhecimentos dos povos tradicionais, que trabalham muito bem isso, mas não apenas os povos tradicionais indígenas, mas de todos aqueles que têm, sim, uma outra forma de estar aqui, de pertencer, e que, por decorrência do sistema, vivem em condições de exclusão social. Nós sugerimos como última alternativa o enfrentamento que a Covid promove para nós, se a gente quiser defender uma educação ambiental a favor da vida, na questão da pauta das mudanças climáticas. E, finalizando aqui essa primeira exposição para abrir para questões, nós consideramos que o papel da educação ambiental ele assume um papel de destaque fundamental no cenário pós-Covid. Por que disso? Nós compreendemos, então, que o mundo pós-Covid, ele requer, e isso a educação ambiental pode contribuir, não só a educação ambiental, mas ela deve assumir essa vanguarda de que o mundo pós-Covid requer um papel da humanidade de maior consciência sobre o nosso lugar no universo.
né? Não basta nós cairmos na teoria da adaptação. Paulo Freire nos ensina que adaptar é muito pouco, nós somos seres de inserção crítica. Então, a gente sugere que não basta, por exemplo, vamos então partir para o trabalho remoto, mas a forma de controle é tão ou qual mais violenta do que presencial. É a lógica do vinho velho em pipa nova. A gente só muda o nome, mas continua com as velhas práticas. Segundo, nós consideramos que a educação ambiental convida a cada um e a cada uma a um compromisso mais efetivo nosso de questões políticas e com maior capacidade de resistir ao imperialismo econômico. Com isso, eu estou querendo dizer que qualquer projeto em educação ambiental deve colocar como interrogação o que esse projeto contribui para mitigar, para diminuir a exclusão social. Que vai ser, se já era, vai ser pós-Covid, maior questão nossa. Quase 50% da população latino-americana estará em situação de pobreza. Isso é muito. 300 milhões de 650 é muita gente em situação de exclusão. E que alguns se tornaram mais visíveis quando nós nos recolhemos. É o caso das pessoas em situação de rua, porque elas não são moradoras de rua. Em situação de rua, elas apareceram mais e a gente se deu conta, mas elas já estavam ali. Então, nós vamos perceber como é que as nossas propostas vão, de fato, acolher a questão dos mais vulneráveis, dos mais excluídos. Um outro ponto, né? Então, a educação ambiental, nesse cenário, nos convida a tomar decisões, muitas mudanças a favor da vida, e eu vejo isso como um compromisso ético-político nosso. Um outro ponto que eu queria demarcar nesse papel da educação ambiental é o que ela nos convida também a processos de reconhecimento das diversidades, dos múltiplos movimentos sociais que podem, através dos movimentos sociais, nós podemos estar apontando para maior transformação, maior resistência. Vejam o caso de descolonização epistemológica de Cuba, que enfrentou e está enfrentando a pandemia com muita autonomia, com menos dependência e com muita autonomia. Vale a pena pensar, né, América Latina e Caribe, o exemplo de Cuba, que conseguiu maior autonomia no enfrentamento da pandemia. E um outro elemento é que a educação ambiental nos convida a um mundo onde a gente possa realmente enfrentar as grandes injustiças socioambientais, com uma perspectiva muito mais democrática, com uma perspectiva que tenha como apontamento, sim, redes mais solidárias, que a gente possa se reconhecer nesse movimento. Desculpem se eu passei um pouquinho do tempo, mas é uma provocação inicial e estamos à disposição para escutas. Olá, Vilmar, muitíssimo obrigada. Estou aqui acompanhando pelo nosso chat do YouTube, dizer que a nossa querida Marilena está ali conosco, né, participando juntamente com todo o pessoal do GEAN, da rede, e olha, como tendo que fazer esse papel que ela faz carinhosamente, né, de mediação, mas eu gosto também, eu quero voltar ali para o chat do YouTube, só porque eu acho bem, bem importante a gente falar algumas pessoas e falar alguns lugares onde estão. Veja, não tem como a gente falar todos, não é? Mas eu queria dizer que nós temos o pessoal da UFPA, não é? Que a UFPA está realmente conosco aqui, presente e participante, não é? Nós temos ali o Gerson Luiz, né? Dizendo que aqui, o Gerson já é aqui de Curitiba, pelo que eu sei, está aqui participando conosco, eu também do pessoal do Rio Grande do Sul, da CIEA para Roraima, RR. Nós temos também a Amazônia, né? Aqui dizendo um colega que ele se identifica como Paz e Bem, ele diz: aqui na Amazônia é uma satisfação ouvir aqueles que são comprometidos com os nossos ecossistemas e com o meio ambiente sistêmico global. O FPA presente, Campus Castanhal, olha aí Castanhal aqui presente, não é? Que bom, gente, que lindo que é vocês estarem aqui conosco. A professora Marilena, que está conosco aqui, dizendo: meus queridos e minhas queridas, boa tarde. Lamentavelmente ocorreu algum problema e realmente ela não conseguiu entrar na reunião,
mas ela está conosco aqui no YouTube, mandando e conversando. E eu queria também aqui falar os agradecimentos de muitos, né? Um debate de alto nível, diz o Ataúfo, e nós também temos aqui o Marcel Amaral dizendo que é da Federal do Rio Grande do Sul, né? E que está aqui conosco. Nós temos também, sim, o Agora Paz se identificou, é o Francisco Eduardo Araújo, da Universidade Federal do Pará, Campos de Castanhal. Que bom, Francisco. Grande alegria. Cássio Campelo de Belém também está conosco. Enfim, olha, é um grupo muito grande. A Sabrina, que está conosco da FPA, também do campus de Tucuruí. Olha, diferente, não é? O Antônio Vitor Rosa também está conosco. A Shirley Alves, do IFPA de Ananindeua. Oh, que maravilha! Bem-vinda, Shirley. Aline Meguins, da UFPA. O Leandro Passarinho, ali do Federal do Pará, né? Participante, junto com a professora Marilena, o grupo ali bacana, não é? Então, Richard, em Roraima, diz que a mineração também não está de quarentena e que continua principalmente, pelo que eu entendo, aqui nas terras Tia-Yanomami. Então, Yanomami, Ti-Yanomami, ele escreveu. Então, realmente, esse problema que o doutor Vilmar falou é um pouco geral, né? A professora Inês Corônia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais a Safira Guerreiro, mais o Marcel Amaral, que está conosco, professor também. Então, temos aqui, olha, o Marcel está dizendo o seguinte, Vilmar, para o Instituto que no mês de agosto você fez uma palestra, né? Uma entrevista para o Instituto Humanitas. Humanitas deve ser da Unicinos? Humanitas. Isso mesmo, da Unicinos. E disse sobre a contradição do novo normal. Então, ele está perguntando assim, poderia nos falar um pouco sobre o distanciamento entre o novo e o normal? Pode ser. Olha, eu não quis fazer ainda, desculpa, eu fiz uma anotação aqui, mais ou menos, aqueles pontos chaves que o Vilmar nos traz, né? De quão importante ele faz todo como eu diria assim, um aprofundamento teórico, não é? De vários temas. Mas eu gostaria que você respondesse as perguntas dos nossos amigos e depois, se puder, a gente discute um pouquinho mais. Pode ser? Por favor, meu amigo. Resumidamente, nesse texto que a gente escreveu, Antinomias no conceito do novo normal, na acepção de novo normal, na concepção, ele surge de um estranhamento que a gente ouve novo normal e de uma pressão midiática, a gente conversa isso, né, Irene, na rede, de quanto que as pessoas querem forçar a gente a uma certa adaptação muito efêmera, de um momento para o outro, que a gente tenha que se adaptar ao novo normal. Então eu fui buscar o conceito de novo e do normal, fui lá no dicionário, busquei essa referência, e o que o texto mostrou, que eu procurei mostrar, é que existe um distanciamento disso. E para fazer essa comparação, a gente avaliou a partir de um conceito do Paulo Freire, que é adaptação e inserção, né? E esse conceito de adaptação e inserção a gente escreveu no dicionário Paulo Freire na última edição, fomos convidados para fazer, e o Freire diz que todos nós humanos somos seres de muito fácil adaptação. Nos adaptamos ao clima, ao relevo, nos adaptamos à cultura, mas que não basta sermos seres de adaptação. É fundamental que sejamos seres de inserção. E aí eu comecei a fazer a reflexão crítica sobre isso, e para a gente se cuidar um pouquinho, para que não caia na rotina e não caia na naturalização dos comportamentos. Então, o novo normal, se é o que a mídia está dizendo, para mim não é novo. É vinho velho em pipa nova. É repetição, é adaptação, né? Porque o que eles querem? Que a gente volte a consumir, que volte o comércio. Então eu trouxe várias práticas que eles estão, né? Por exemplo, na minha região liberaram no Dia dos Pais
o comércio no Dia dos Pais, né, a forçação do retorno às aulas, que é colocando em perigo. Ontem eu li aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade que vai começar liberando pela educação infantil, pelas creches, pelas escolas de educação infantil, que não se chamam mais creche. Então, quer dizer, as crianças são as primeiras a entrarem nesse rol de vulnerabilidade. E aí, ao invés disso, nós apontamos alguns desafios ali nesse artigo, que é mudar a ideia, não cair nessa ideia de isolamento, pensar a ideia de recolhimento, buscar avaliar a nossa forma de interação, né? Porque a gente começou a interagir pelas redes sociais e tudo de uma hora para outra começamos a fazer isso. E eu começo observando, né, pela educação do meu filho, que às vezes a gente só faz exposição e dialoga pouco. E com as crianças, os professores da educação básica dialogam mais, conversam mais, interagem mais, né? Então, também questiono nesse texto a ideia de você chegar e dar um texto que as pessoas conversem, ou só meramente exposição, e também faça a reflexão das dificuldades e das necessidades de aprendizagem nossa mediante ao contexto do ensino remoto, né? Então, são algumas questões que a gente traz ali que vale a pena pensar, principalmente o maior cuidado para não cair na naturalização de velhas práticas dizendo que é novo. E aí a gente chama, se é novo, né, teria que ter uma outra vertente. Então, nesse sentido, a gente foge da ideia de novo normal e sugere novas aprendizagens. Está sem áudio, sem o microfone, a gente não conseguiu ouvir. Perdão, desculpem, aqui também eu estou acompanhando lá no YouTube, não é? Para a gente poder estar falando, né? Então nós temos aqui a Safira Guerreiro dizendo assim: pude observar que mesmo distante, diante desta tragédia que é a pandemia, estamos vendo que os processos de exploração do Estado permanecem muito fortemente, especialmente nas terras indígenas do sertão do Rio Grande do Sul. Então ela está dizendo que, embora haja um trabalho de fiscalização que permaneceu em funcionamento, mesmo na pandemia, ela sente falta de uma educação ambiental no Estado e que, minha opinião, que deveriam ser ações conjuntas. O que você gostaria de falar sobre isso, Vilmar, sobre esta exploração das terras indígenas do sertão do Rio Grande do Sul e também dessa falta de unidade É com a educação Sabrina, né? ambiental? É a Safira Safira. Guerreiro. Gratidão pela colocação, Safira, porque realmente é uma perspectiva que demonstra que o sistema não entra em férias, não entra em quarentena, não entra em isolamento, não entra em recolhimento. É uma prática, e aí aquilo que acontece, que o ministro disse que deveria passar a boiada nesse período, na prática está acontecendo, né? Venezuela, eu tenho informações, meus colegas da Venezuela, de muitas ações de exploração. Eu li no Brasil, na questão da Amazônia, aumentou o espaço, agora nesse período, aumentou o espaço de devastação, de desmatamento. No Chile, aprovaram inúmeras leis favoráveis, e no Rio Grande do Sul não deve ser diferente. Ela traz como desafio que o Estado assumisse também uma perspectiva da educação ambiental. E a gente tem a triste notícia é que do estado atual nós não temos como esperar pela forma com que se aposta, né, na liberação do agrotóxico, como a forma como se aposta em perspectivas que não têm cuidado com a vida. Então nós vivemos esse desafio das comunidades indígenas, né, além das lutas que eles têm no dia a dia para sobreviver, porque há uma luta no norte do estado, por exemplo, entre o produtor, o agricultor, o granjeiro e os indígenas. Então há uma disputa por terra, né? Isso está no artigo de Darcy Emiliano, na última edição agora da Revista Brasileira de Educação Ambiental. Ele descreve esses conflitos que existem no norte do estado e há sim uma omissão, né, de alguns setores. E também
eu convivo muito com eles, os indígenas estão trazendo muita dificuldade daquele protagonismo da FUNAI no Rio Grande do Sul em assumir de fato isso enquanto política. Então, são várias questões que envolvem, e sim, o descompromisso da gestão superior, né, do governo em defender a vida. Por isso que a alternativa que eu proponho, mas não é só o caso aqui, o Chile está com o problema de Mapuche. Então, a América Latina, no México, a dificuldade é o trem Maia, que estão abrindo uma grande floresta que era intocável dos irmãos indígenas lá, nesse sentido também para proporcionar um turismo que não é sustentável. Então, o que eu estou tentando dizer? O problema do norte do Rio Grande do Sul, o problema da exploração, ele é em todas as terras indígenas. E é muito difícil isso e é um desafio enorme que se organiza. Então, eu tenho visto redes, acompanhado na Colômbia, principalmente, o grande debate das comunidades tradicionais é por alimento. Fazendo o debate, quer seja por alimento, fazendo o debate, quer seja por economia solidária, por uma economia mais social, formas cooperativadas, né, para buscar se sustentar. Então, a gente está vivendo, sim, um movimento de muita violência com os povos tradicionais e a Safira tem razão nas suas colocações e devemos sim cobrar mais, obviamente, das nossas lideranças. Som do microfone. Acho que está com o microfone desativado, Irene. Opa! Nós estamos, então, aqui também. Então, a Safira fala que ela participa da fiscalização como uma das participantes do Departamento de Fiscalização Ambiental das SEMAS do Pará. Olha aí, por isso que ela fala de um lugar privilegiado, onde ela conhece essas dificuldades, não é? Nós temos também a Rosângela dando seu boa tarde, da Universidade Federal de Fronteira Sul, do Rio Grande do Sul, mandando o nosso abraço para todos nós. E nós temos aqui o nosso amigo dizendo o seguinte: eu integro um projeto de extensão de educação ambiental em Castanhal, na UFPA, e, lamentavelmente, o início das atividades foi interrompido em razão das restrições impostas em meados de abril. Então, o professor disse que todo o projeto de educação ambiental deve ter como reflexão a premissa e a diminuição da exclusão social. Como podemos desenvolver essas atividades no atual conceito pandêmico? É uma pergunta, então, para você. Muito boa a questão do nosso colega do norte do Pará, né? Isso. Então a gente tem visto as dificuldades que encontram, né? Se nós que estamos em espaços, entre aspas, com certo privilégio de acesso à informação, a gente tem dificuldade de se reunir, você imagina na extensão, né? Porque a extensão, ela tem essa questão da vivência cotidiana e da necessidade do encontro, né? Da necessidade do encontro, da demarcação de horizontes. Tanto é que por essas necessidades, muitas das nossas lideranças indígenas, por exemplo, têm morrido, porque eles vão e se encontram. Então, esse período agora, a pergunta dele é um desafio para nós. Como é que a gente pode continuar fazendo a extensão lá na base, no período pandêmico? Como não deixar morrer a chama da esperança, da luta, nesse período, quando a necessidade da sobrevivência ela se coloca como um imperativo, né? Então, é uma pergunta que nos leva a pensar em estratégias, uma vez também que a gente não tem uma estrutura de continuar estabelecendo esse diálogo. Então, por isso que eu disse e reforço aqui que a Covid é um a priori. Ela muda tudo o nosso tempo. Ela está dizendo, ó, você tem que ficar na tua casa. Mas você precisa sobreviver,
que são as antinomias, as contradições. Eu preciso sobreviver, eu preciso me encontrar, eu preciso fazer o trabalho, mas eu não posso, porque a primeira necessidade é a defesa da vida. E eu sei que ao fazer esse movimento vai ter contágio, né? Eu estava conversando com um amigo meu da Amazônia e ele dizendo que muitos povos, por essa necessidade de se manter na ativa, por necessidade mesmo, porque ninguém sai, tem sido se colocado ainda mais na vulnerabilidade e a gente tem perdido muitas vidas. Então, meu amigo, o desafio da extensão nesse contexto, se a gente não tem os meios de se comunicar, são imensuráveis, porque a extensão ela é sanguínea. A extensão ela precisa de contato, ela precisa dessa relação. É da extensão que emergem as outras coisas, mas a extensão é o ponto de partida. Na concepção freiriana, a extensão é o mundo da vida. Né? É ali naquela leitura de mundo onde a gente realiza as primeiras propostas, é ali nessa escuta, nessa forma de diálogo, nesse olhar que a extensão necessita. Então é uma reivindicação nossa e a gente não vê a hora, né, de poder retornar a essas atividades, sentar na roda, nos olhar no olho e pautar os nossos destinos futuros. Então, na verdade, olha aqui, eu retomei ali para ver, né? O nosso amigo é o Francisco Eduardo Araújo, do campus de Castanhal, que a gente tinha falado, né? Da Federal do Pará. É isso aí, Francisco. Olha, você viu que o professor Vilmar pôde colocar em ação um capítulo, mais que isso, mas vamos pegar aquela parte principal que você quis fazer a sua escuta, né, deste momento, daquelas pessoas com as quais você tem trabalhado, que são as comunidades indígenas e quilombolas e tudo. Então, a gente vai ter que usar, por enquanto, estas ferramentas, né? O que ele está dizendo, e eu tenho grande preocupação. Muitos precisam ir à rua porque eles precisam trabalhar para comer, para sobreviver, não tem outra forma. Nós temos também aquele time de branco, que a gente chama, né? Que esteve aí para tentar salvar a vida. Nós tivemos aqui todos aqueles dos serviços essenciais. E educação e extensão para nós é serviço essencial, né, Gilmar? É essencial. Nós queremos esse olho no olho, nós queremos este contato, mas enquanto a gente não puder, a gente não pode parar. A gente tem que continuar usando das ferramentas. A grande maioria, eu entendo, que tem muita dificuldade. Nós somos muito pobres e com muitas dificuldades. Eu não quero que isto passe despercebido na minha fala. Mas a maioria, por necessidade, já tem um aparelho celular. E muitos têm ainda um aparelho de computador em casa. Por necessidade, hoje é uma necessidade. Então, se a gente puder, vamos usar isso, porque nós precisamos desse contato, dessa leitura. É muito, muito importante. Vilmar, quer comentar, Vilmar? Reforçando, né, a questão do Francisco, de que os mais vulneráveis, né, são os que mais sofrem nesse contexto, justamente porque são os que mais se expõem. E aí também tentando desnaturalizar aquela ideia de que surgiu no início ali da Covid que todo mundo estava no mesmo barco. A gente entende que no mesmo barco não. A gente pode estar no mesmo mar, mas em botes diferentes. Porque as condições de remo são diferentes. E a gente sabe que quem precisa sobreviver, ele sai, ele se expõe mais, né? Então é uma questão de se pensar, né, que as atividades de extensão normalmente elas se dão nesses contextos de maior necessidade. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta que foge disso, viu, Paulo Henrique Medeiros? Mais uma pergunta muito boa. Eu tinha colado a sua pergunta, Paulo Henrique, para tentar fechar e depois abrir para o professor Vilmar poder fazer um fechamento da fala dele, né? Mas antes, Paulo Henrique, que bom que você escreveu aqui, eu já vou fazer essa sua pergunta. Eu quero só complementar o que o Francisco está nos dizendo no chat. Ele está dizendo assim, é um processo de readaptação. Embora as desigualdades sejam escancaradas com as plataformas tecnológicas, infelizmente nem todos têm acesso à banda larga ou mesmo um smartphone ou computador.
Perfeitamente, Francisco. Este é um problema seríssimo. Há tempos atrás aqui, olha, eu estou no Paraná. Eu sou de Cascavel, no oeste do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, do oeste do Paraná, UniOeste. E como universidade estadual, nós tivemos uma demora e uma discussão ampla, porque os nossos alunos, através dos seus centros acadêmicos, diziam que eles não tinham condição de fazer as aulas de forma presencial síncrona. Veja, isto aqui no Paraná, no oeste do Paraná, um lugar onde a gente tem um pouco mais de condições tecnológicas. Imagina você, quando a gente fala dos mais vulneráveis, dos quilombolas, dos indígenas, quando a gente fala da Amazônia, quando a gente fala de um pouco menos acesso tecnológico. Eu creio que nós estamos mesmo com um problema bastante difícil, porque as desigualdades ficaram abertas. E como disse o Vilmar, né? Esses que vivem em situação de rua, mas não são moradores de rua. A rua não é um lugar para morar, não é? Então, nós podemos perceber, então, diante da pandemia, esta situação ficou muito mais aberta e muito mais escancarada. Eu gostaria, então, de perguntar ao professor Vilmar a pergunta que o Paulo Henrique fez pela segunda vez. Muito obrigada por isso. Não estava passando, não. O professor Vilmar, veja, Vilmar, que bacana isso. O professor Vilmar, olha, ele conhece, ele acompanha, viu? Tem viajado pelo mundo. Gostaria de saber o que a África ensinou para ele sobre educação ambiental, se você ainda tiver um tempinho para compartilhar conosco. Agradeço pela pergunta e dizer que a África, a primeira questão que me ensinou foi a questão que é tão cara para nós, que é pertencimento. Porque já viajei em vários lugares, mas quando eu cheguei na África, eu senti que eu era daquele lugar. Então, já discute Dagoberto da Fonseca que todos nós somos afrodescendentes. Quando esse estudioso diz que todos nós somos afrodescendentes, ele está tentando dizer o seguinte, que a África, o Egito, essa região, são continentes mãe. E de lá foi que surgiram as primeiras civilizações. Então, eu tive uma oportunidade singular de estar na África, de estar num lugar onde viviam numa ilha 3.000 pessoas e de que há 20 anos não tem um ato de violência. Então eu aprendi com as minhas raízes africanas, cultura da paz, respeito às diferenças, a relação humano-natureza, eles ilustram isso nas apresentações deles. Aqui a gente discute a dissociação entre humano e natureza. Eles se apresentam com metade homem e metade animais, porque está internalizado. Tanto é que nas fotos desse livro, né, do Que Será o Amanhã, são fotos de um pintor africano que eu conheci lá. Né? Ele descreve a mulher e os cabelos da mulher é uma árvore. Então ele demonstra a indissociabilidade humano-natureza. Tem uma espiritualidade muito forte. Eu aprendi a força da fome. Tem pessoas lá na ilha de Soga, onde a gente foi, que vivem um dia inteiro com uma refeição. E tem uma outra questão. A comida sempre é servida coletivamente. Conheci, isso está no texto chamado Carta de Guiné para Francisco, que eu escrevo quando estou lá, um diário, que eu conto para o meu filho Francisco, né, de 9 anos, que vai fazer agora, como foi a minha vivência lá. Então eu senti na minha alma essa experiência, e essa experiência serve de referência para a gente reforçar a nossa identidade, nosso pertencimento. Mas solidariedade, por exemplo, numa família tinha 22 pessoas, um fogão. E eles dizem, onde come um, come todos. Um pouco do que a gente vê no norte do nosso país, em várias regiões aqui do sul também. Essa questão de, nas diferenças, nós nos reconhecemos. E nós exercitamos a solidariedade. Então, forte espiritualidade. Lá tem um campo muito grande para a educação ambiental popular.
fortes valores e pertencimento. Somos todos descendentes da Mãe África, para além da questão da cor. Excelente, é isso mesmo. Olha, Vilmar, pessoal, a gente tem um grupo muito bom, a gente tem uma discussão muito forte sobre essa ciência, esse momento, a educação ambiental. Eu também transito pela educação ambiental já há quase 30 anos, não é? Na rede brasileira de educação ambiental, sou facilitadora da REBEA, da rede paranaense e da rede sul-brasileira de educação ambiental. E a gente vem fazendo essa construção de olhar para o outro, de ouvir o outro, de o quanto nós somos irmãos como pessoas, nós somos irmãos. Se a gente puder, eu gosto de alargar este conhecimento, esse conceito, dizendo que, na verdade, nós temos que cuidar muitíssimo de todos os seres vivos e não vivos, porque é da terra, é do ar, é da água que nós somos, que nós temos o suporte, não é? É dali que vem a nossa vida, o nosso sustento, a nossa condição de existir. E é do outro, é com o outro, ao se relacionar com o outro. Aí tem uma linha de pesquisa que eu tenho trabalhado desde de 90 e poucos, que fala também com metodologia da investigação narrativa, né? São as narrativas. As pessoas falam, nós seres humanos nos constituímos a partir da nossa fala, das nossas narrativas. O nosso pensamento é palavra, o nosso pensamento é fala, não é? E isto nos liga uns aos outros. E às vezes, como nós estamos passando por momentos tão turbulentos, como nós estamos passando por momentos tão difíceis, como é que nós estamos perdendo a nossa humanidade, não é? E não estamos nos parecendo com os animais, não. Nós não podemos ofender os animais. Os animais estão muito melhores do que nós. Eu, pelo menos, diria isso. Os animais estão muito melhores. Dizer que nós estamos nos tornando animais, nós estamos ofendendo a esta categoria que cuida dos seus filhotes, que quase nunca, não acontece de abandonar os seus filhotes. Eu tenho aqui no meu quintal muitos passarinhos e na maioria deles são rolinhas mesmo. E esses dias eu acompanhava um dos ninhos e a mãezinha deixou de vir. Qual foi a nossa conclusão aqui em casa? Aconteceu algum acidente com ela. Ela não deixaria o seu ninho com os seus 2 ovinhos que ela estava já há dias chocando. É raro isso acontecer. Então, queridos, nós estamos perdendo. Então, a gente também quer discutir sobre o viés não só acadêmico, teórico, não é? Mas também da espiritualidade. Como é que nós estamos, não é, Vilmar? Nós temos discutido muito essa questão juntos, não é? Como é que nós estamos pensando a nossa existência? Que momento é este? E como será o amanhã, não é? Então, eu gostaria de passar a palavra novamente, né, ao Vilmar. Temos aqui conosco a Virgínia, temos o doutor Marcel, que se quiser fazer algum comentário, alguma inserção, fiquem à vontade, mas eu gostaria de, então, se vocês quiserem fazer, senão eu gostaria de passar ao Vilmar para fazer um pouco mais do apanhado geral, da sua mensagem final. Como será este amanhã, Vilmar? O que nós podemos fazer? Eu sei que você já apontou muitas coisas, mas eu gostaria que você expusesse um pouquinho da sua alma, da sua preocupação, não é? Da maneira como nós podemos, sim, e devemos, coletivamente, pensar num novo amanhã. Eu agradeço pela questão, para a gente já fazer as considerações, dizer de que nós compreendemos que o ser humano é um ser biopsico, sócio, espiritual. Isso está lá na obra Ecologia Cosmocena, que vocês podem acessar ela tanto no vídeo quanto digital. A obra Ecologia Cosmocena trabalha um pouco disso. Nós também temos uma outra compreensão que é de ontologia ambiental. E na ontoepistemologia ambiental, a gente pensa uma forma de fazer ciência que considera o ser humano com a sua inteireza.
ser humano com todas as suas dimensões, ética, poética, estética, política, espiritual, cultural, social. Então, ontoepistemologia ambiental é um novo modo de pensar a ciência que dê conta. E com quem que a gente aprendeu isso? Com os povos tradicionais. Eles não separam, quem separa é a gente, academicamente. Então, há uma forma de compreender o ser humano na sua inteireza, que vem chamando atenção e vem nos despertando para a gente sermos mais gente. Aquilo que o Paulo Freire chamava de gentitude, né? Eu queria aproveitar sobre o olhar pela pandemia na perspectiva da esperança. Eu tenho a compreensão de que existem duas leituras. Há uma leitura, na minha compreensão, e aceito opiniões diferentes, há uma leitura que ela é um pouco mais dura, ela é muito realista, mas ela é também, de certa forma, dizendo assim, olha, vai vir, os estudos estão apontando, virão outras pandemias, aquela linha lá do John Lovick, né, de que não vai haver mais expectativa de futuro para a população pós metade do século. Eu navego numa outra perspectiva. Eu navego na perspectiva dessa obra que a gente mencionou, que é de uma ontologia da esperança, de uma educação ambiental que acredita na ontologia da esperança sem deixar de ser crítica, né? Por ser crítica, por reconhecer. E nessa perspectiva de uma ontologia da esperança, a gente reconhece a esperança no binômio resistir para existir. A gente tem que estar firme e resistir. A gente reconhece a esperança para esse amanhã, para esse porvir, né, para esse ainda não, a esperança enquanto esforço de luta agora. Eu fiz isso antes de escrever coletivamente a Ontologia da Esperança, eu li a Pedagogia da Esperança do Paulo Freire. E ela é maravilhosa. Entre tantas coisas, o Freire diz ali que a gente, pela esperança, a gente toma de volta a nossa dignidade que um dia tentaram nos roubar. Então, a esperança para Paulo Freire, ela é um mecanismo de luta. Por isso que ele diz, a esperança é luta. Enquanto luto, eu espero. Enquanto eu espero, eu luto. Então, é uma esperança com um movimento. É uma esperança do esperançar enquanto movimento. É nessa perspectiva que a gente acredita nessa educação, que a educação ambiental é potente, é profícua, é rica, como instrumento de luta, mas para apontamento daquilo que o Paulo Freire chama do nosso ser mais. Porque a perspectiva da lógica do sistema, às vezes, tenta nos encolher e colocar no ser menos. O ser mais é justamente buscar essas potencialidades. Uma das alternativas que me dá muita esperança é quando eu ouço a Marilena falando das políticas ambientais como instrumento crítico no Brasil, as políticas de educação ambiental. E outra alternativa que tem me dado muita esperança é participar da Rede Internacional de Desenvolvimento Resiliente ao Clima, que aponta possibilidades de olhares diferentes, multidisciplinares, transdisciplinares, olhares coletivos da gente se sustentar coletivamente. Então, é nesse viés que a gente navega, de que se antes ninguém solta a mão de ninguém era um hino, agora é um hino que deve ser conjugado em uníssono, porque nós precisamos mais dos outros. Por isso que eu venho trabalhando com essa perspectiva de solidariedade planetária, de nos dar as mãos. Eu queria finalmente dizer, abraçar a querida Marilena Loureiro, o convite do GEAN, que é um grupo de pesquisa que trabalha com o meio ambiente, que trabalha com educação ambiental, tão afetivo. Em outra ocasião que eu me apresentei, Marilena cantou a música, né, O Que Será o Amanhã, justamente trazendo todo o confeto que é próprio dela. E dizer que eu admiro ela muito, né? Ela é uma referência para nós nas políticas da educação ambiental no Brasil, e que ela receba o nosso confeto, o nosso abraço aqui do Sul. Estamos com 14 graus e eu sei que aí onde você está, Marilena, tem muito calor. Então, vamos unir aí para a gente gerar um equilíbrio das nossas relações, mas fundamentalmente dizer da minha gratidão. A gratidão é uma palavra que a gente não traduz, a gente expressa. E eu quero expressar nesse momento, através de ti, Irene, dos colegas, de toda a rede, né, a todas as pessoas que estão aí, a minha gratidão por essa oportunidade. Muito bem, que bom
Que alegria ter podido ouvi-lo nesta tarde, quase noite já. E foi realmente, nós queremos agradecer muitíssimo ao convite da professora Marilena Loureiro, nossa amiga de longa data também, facilitadora da Rede Brasileira de Educação Ambiental, da Rede Pará de Educação Ambiental. Foi uma pena realmente ter esse contratempo tecnológico e talvez até climático, por causa da grande chuva que está havendo lá em Belém, mas dizer, Marilena, o nosso amor por ti e por todo esse grupo, do Jean e por todo este grupo que nós estamos conhecendo ainda mais, que a gente já conhece alguns, é enorme por você possibilitar esse momento conosco e pelo Vilmar ter aceito esse convite. E, mais uma vez, nós dizemos, a Rede Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Resiliente ao Clima, que é uma rede de pesquisa, nós temos lá, hoje já temos mais de 70, quase mais de 100 pesquisadores, e temos 8 países, e também nós acolhemos bastante os nossos alunos de mestrado e doutorado, porque eles são nossos braços, né, Vilmar? Nossos braços para nos ajudar a fazer as pesquisas, e a gente precisa mesmo de um time para trabalhar juntos. Então, está aberto a todos. Muito obrigada a todos. Vilmar, foi encantador estar aqui hoje, porque nós aprendemos muitíssimo e nós temos colocado ali no chat algumas dos links. Mas se você tiver alguma dificuldade, eu até preparei aqui, deixa me ver se funciona direitinho. Se ele abre o meu... eu estou vendo que a tela minha está aberta com o PowerPoint, mas eu não estou vendo ele aqui no meu monitor, ele não vai abrir de imediato. Mas o livro, como será o amanhã, nós eu fui fazendo isso e peço que os meus colegas ajudem, nós estamos colocando, então, para vocês ali no chat, o link. E na exposição, então, que vai ficar no YouTube, eu me comprometo de colocar o link do livro, né, Vilmar? Nós colocamos o link do livro, porque aí, se por acaso a Cora, e de alguma maneira, porque eu estou fazendo esse papel, né, de estar moderando e conversando e vendo, e também tentando colocar links, nem sempre isso funciona tão bem, não é, pessoal? Então, nós vamos deixar ali esse link, porque nós precisamos mesmo destas reflexões. Muito obrigada a todos, muito boa noite, fiquem com Deus e se cuidem. E enquanto isso, vamos pensar que nós podemos fazer a diferença sim. Vamos usar este último final que o Vilmar trouxe para a gente, relembrando o nosso Paulo Freire, né? Que enquanto a gente espera, a gente age, né? Enquanto a gente está... esperança é ação, né? É esperançar, não é parar e sentar, né, Vilmar? Então, é em ação que a gente busca construir um território melhor, uma vida melhor, afetos melhores, relacionamentos melhores. E educação ambiental é tudo isso. Uma boa noite a todos. Vilmar, muito boa noite. Muito obrigada. Gratidão, Marilena. E a todos, nosso beijo, nosso muito obrigada.